Olá, tudo bem? Chegamos ao nosso último encontro do curso Gestão Comportamental na Prática. E nesta aula você vai conhecer em detalhes o perfil analista, que é o quarto perfil do método DISC, tá bom? Então vem comigo, se ajeita aí na cadeira e aproveita bem este conteúdo para a gente fechar aí com chave de ouro o nosso curso, tá bom? Vem comigo! Então vamos lá, vamos conhecer agora então um pouco mais sobre o perfil analista, que é o tema da aula de hoje, tá ok? Vamos lá. Primeiro vamos compreender quais são as suas subcaracterísticas, ou seja, aquelas características que melhor o definem. Podemos citar a paciência, a responsabilidade e perceptividade. A paciência porque o analista, ele tem um controle emocional muito grande. Então dificilmente algo vai tirar ele do equilíbrio, vai provocar aí um desconforto emocional. Ele tem muita paciência e ele consegue controlar muito bem o tempo. Então o analista é o tipo de pessoa que sabe controlar o tempo e sabe esperar o tempo certo das coisas acontecerem, tá bom? Ele também tem muita responsabilidade para cumprir prazos, entregar as tarefas com qualidade e dentro do prazo pré-estabelecido. E outra característica é a perceptividade. Por quê? Porque o analista é muito atento aos detalhes e por isso ele acaba percebendo algumas coisas que outros perfis têm dificuldade de perceber. Bom? Palavras-chave deste perfil, aquelas palavras que você não pode deixar de utilizar na relação com o analista. É a estabilidade, a paciência e processo. Ou seja, além de ser estável emocionalmente e precisar dessa característica presente no seu trabalho, os analistas também têm enorme paciência, como eu já falei, e são apegados a processos. Tudo que vão fazer com início, meio e fim, a regra do jogo tem que estar muito bem definida para ele. Alguns comportamentos característicos das pessoas que têm um perfil analista como seu dominante é o preciso, a questão da qualidade, ser atento aos detalhes, diligente, ele é cauteloso, ele é atencioso, ele cuida de cada detalhe do que ele está fazendo porque ele tem medo de errar. E para evitar o erro, ele é atencioso. É também organizado, autodisciplinado e conservador. É isso mesmo, o analista tem uma certa dificuldade de lidar com o novo. Por quê? Porque isso significa dizer que ele vai ter mais chances de errar. Algumas necessidades latentes do analista. Primeiro, ele precisa ter o conhecimento específico do trabalho. Ter a certeza de que compreendeu a tarefa, que compreende de forma exata as regras do jogo. Por quê? Porque isso vai dar uma segurança para ele em não errar. Por isso que ele só se envolve com uma tarefa nova depois que ele entende bem o que fazer, como fazer, em que prazo executar. Então isso vai dar segurança para ele. Ele precisa também de tempo para estudar e treinar. Por quê? Porque ele quer ser um especialista. Tudo que ele faz, ele quer ser um especialista para não errar. Quer ver o produto acabado, ou seja, ele quer acompanhar todas as fases, do início, meio e fim dos projetos. Não gostam de se expor ao risco de errar. Então, por exemplo, você de repente chega numa reunião e pede para um analista falar sem antes combinar com ele. Pode ser que ele tenha muita resistência, não queira falar se ele não se preparou para aquele momento, porque isso é muito típico do perfil analista. Não querer se expor de forma que não esteja preparado, porque ele tem medo de errar. E também ele é muito focado na execução de um trabalho sem erros, tá? Então isso é uma característica muito latente aí do analista. E como é que eu devo agir na hora de dar um feedback para um analista? Primeiro, entenda que o analista, ele leva o feedback muito a sério. Tá? Então isso precisa ser de forma sincera, detalhada, dentro de um tempo real. Tem um caso interessante da Solids, que é uma das startups de RH mais famosas do Brasil. O que acontece? Uma colega minha lá, que trabalha lá, tem um perfil analista, ela foi convidada pela diretoria para fazer uma revisão do seu manual de código de conduta da empresa. E assim ela fez, e como detalhista, ela fez um trabalho muito bem feito, com uma série de detalhes, fez um trabalho que ela levou dias para poder fazer essa revisão, um trabalho bem feito. E daí ela mandou o resultado do trabalho para algumas pessoas pedindo um feedback.
porque ela queria ter a certeza, a segurança de que não tinha erros antes de apresentar para a diretoria. E aí, gente, teve pessoas que menos de 5 minutos depois já mandaram aquele feedback assim: parabéns, tá show, palminhas, naqueles emojis de elogios. E ela falou: caramba, Valdélio, quando eu senti isso, para mim foi negativo. Eu digo: poxa vida, um trabalho que eu levei dias, horas para fazer, a pessoa em menos de 5 minutos já me dá um feedback positivo. Então para ela foi ruim, porque ela percebeu que aquele feedback não era positivo, a pessoa não leu o trabalho e simplesmente foi no impulso. É mais ou menos como as pessoas fazem no Instagram, né? Sai curtindo, 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 sem nem se atentar à mensagem que está sendo postada. Então, cuidado! O analista, ele quer um feedback detalhado, um feedback também que seja de uma forma séria e muito profissional. Ele se sente desconfortado com um feedback. Por quê? Porque ele tem dificuldade de admitir o erro. Então, para ele receber um feedback, principalmente se for negativo, deixa ele meio que desconfortável. Por isso, deixe claro que este feedback é uma oportunidade de desenvolvimento para ele, de descobrir novas formas, novas possibilidades de executar o seu trabalho. Chame a atenção do analista sempre de forma individual, no ambiente formal, tá? Os efeitos de uma repreensão em um analista são muito duradouros. Então tome muito cuidado com as palavras que você vai utilizar, o formato do feedback que você vai utilizar, porque senão você pode realmente acabar com a carreira de um analista. Sempre que possível, faça um elogio sincero a ele, porque o analista, ele precisa desse reforço positivo. Ele precisa saber que está no caminho certo, que está fazendo o trabalho da forma correta, tá bom? Então fique atento a esses detalhes para que o seu feedback seja o melhor possível para o analista. Sob tensão, geralmente o analista ele se desequilibra e pode se calar ou simplesmente se retirar. É isso mesmo. Ele é uma pessoa muito introspectiva e para ele é muito difícil receber uma crítica, admitir que não sabe, que errou. Por isso que quando ele está sob tensão, sob pressão, que ele vê que o seu trabalho está ameaçado, ele simplesmente se cala. Ele tem muita dificuldade de retrucar, de questionar, tá bom? Então fica atento com esse comportamento aí do analista. E para incentivar e estimular o analista, qual é a melhor estratégia? Primeiro, dê segurança e garantias para ele. Mostre que você está do lado dele, que você confia nele, que sabe da sua capacidade de superar toda e qualquer dificuldade, tá bom? Outra coisa importante estimule constantemente o analista a pensar e agir fora da curva, a colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Por quê? Porque ele tem uma tendência a ser muito teórico e pouco prático. Ou seja, estuda muito, mas demora muito a colocar em prática aquilo que ele estudou. Então ele precisa ser estimulado, ele precisa ter esse reforço da garantia para que ele não tenha medo de arriscar, de ousar e de agir, tá bom? Então isso é muito importante para que você extraia o melhor do perfil analista. E por último, saiba que um analista, para conseguir o que quer, ele simplesmente vai fazer o seguinte: ele vai se aprofundar no conhecimento. Ele quer se tornar um samurai, um especialista naquilo que ele faz. Então ele vai estudar muito, se preparar bem para poder fazer uma apresentação, para executar um trabalho, um treinamento. Então o analista ele é assim, ele tem fome de conhecimento, perfeccionismo e ele quer ser um especialista em tudo que faz. E para conseguir o que quer, ele vai mostrar para você que ele realmente é o melhor naquilo que ele faz. Tudo bem até aqui? Agora você já conhece um pouquinho mais o perfil analista. E aí eu trago de novo aquela reflexão que eu sempre tenho trazido em todas as aulas sobre o nível de intensidade. Veja, às vezes uma pessoa nos diz: mas eu não acho que eu tenho todas essas características e o meu analista é o dominante. Então eu volto a falar, tudo depende da intensidade. Então acima de 50% o seu analista ele vai ficando dominante. Então quanto mais próximo de 100, mais forte é essas características. Quanto mais próximo do zero, menos fortes são as características aí do lado azul e mais fortes serão as características do lado cinza, tá bom? Então é assim, ó.
um autoanalista, aquela pessoa que tem o perfil analista como dominante. Ela é precisa, atenta aos detalhes e autodisciplinada. E aí você vê que quanto mais vai subindo o seu nível, do alto até o extremamente alto, mais as características vão ficando latentes, tá? Então é muito importante você conhecer o nível do analista. Por outro lado, do outro lado, quanto mais baixo for o nível analista, obviamente se é baixo, não vai ser dominante, ele vai ter outro perfil dominante, tá? Então quando a pessoa tem um analista baixo, veja as características, olha, indisciplinado, desorganizado, teimoso, assume riscos, é o oposto. Então o que é que eu quero sempre mostrar com esse gráfico? O oposto. Então, se de um lado a pessoa tem o perfil mais forte, ele vai ter mais latente as características típicas desse perfil. Por outro lado, se ele tem aí o perfil analista mais fraco, obviamente as características do analista serão menos presentes dele, obviamente, tá bom? Então entenda essa intensidade. E aí vamos conhecer agora então os pontos fortes e os pontos a desenvolver do analista. Nenhum perfil é perfeito, vocês já aprenderam isso. Todo perfil tem algo a melhorar. Os pontos fortes do analista, quanto às emoções, é uma enorme capacidade analítica que ele tem, visão estratégica de negócios, resultados de médio e longo prazo, isso é muito forte no analista. São sensíveis, percebem bem as necessidades dos outros e são muito idôneas, são pessoas muito corretas e confiáveis. Em relação às emoções, o que precisa ficar atento é que o analista ele tem uma autocrítica muito intensa, se cobra demais. Isso muitas vezes pode fazer com que ele sofra com isso, tá? É muito introspectivo, não é muito de falar. Isso também é ruim, porque às vezes a pessoa está incomodada com algo e acaba não tendo facilidade de revelar. Outra coisa é que ele tem dificuldade de admitir suas falhas ou que precisa de ajuda em um determinado projeto, tá? Então ele tem medo de admitir que não sabe. Então o analista, ele tem essas características emocionais e você precisa estar atento. Quanto aos relacionamentos, os analistas são amigos, confiáveis, sinceros, cautelosos e transparentes. Obviamente, isso são pontos fortes numa relação de coleguismo, até mesmo no ambiente de trabalho e na própria vida, né? O que é que ele precisa desenvolver referente aos relacionamentos? Tende a ser muito crítico com os outros, isso pode gerar conflitos, problemas dentro da equipe, são temerosos, desconfiados, então acaba se afastando das pessoas, avaliando muito o outro, o perfeccionismo que o analista tem, ele quer encontrar no outro. Isso muitas vezes faz com que ele tenha dificuldades de relacionamentos e acaba se afastando das pessoas que pensam e agem diferente de si. Isso também é um problema, né? Então precisa estar atento com essas características positivas e negativas. Por último, em relação às atividades, os pontos fortes do analista é que são autodisciplinados, concluem as tarefas propostas no prazo e são estudiosos e inteligentes. Então, geralmente, o analista precisa de pouca supervisão. Missão dada, missão cumprida. Se você deu um prazo e a regra do jogo está clara, ele entendeu a tarefa, então fica tranquilo. Então, uma dica bônus aí para vocês. Sempre que passar uma tarefa para um colaborador subordinado, por exemplo, ou quando você falar com alguém que é um analista, certifique-se que ele entendeu a tarefa. Explica tudo e aí você pergunta, você entendeu a tarefa? Ele vai dizer sim. Você diz, então me explica aí. Diga com as suas palavras o que é que eu te pedi e qual a tarefa que você tem para executar. E aí você precisa ter certeza que a pessoa entendeu mesmo a tarefa para poder você saber que ela vai fazer as coisas com qualidade e da forma que foi solicitada, tá bom? Vamos lá, pontos a serem desenvolvidos em relação às atividades. Primeiro é que o analista demora muito para decidir. Ele tem muita dificuldade de decidir sozinho, ele pensa muito, é extremamente cauteloso, detalhista, ele acaba demorando mais do que o necessário para tomar uma decisão. Às vezes, pode ser também muito teóricos e faltar a prática. Por quê? Porque o medo de errar, o medo de arriscar, ele vai sempre procrastinando, jogando a tarefa para frente, precisa do reforço, da segurança, para decidir mais rápido e colocar em prática aquilo que ele aprendeu. E tem resistência a mudanças, porque ele tem medo de errar. Então, tudo que é novo acaba
causando um pouco de estranheza e de desconforto no analista. Tudo bem? Fique atento a isso, é muito importante você conhecer como o analista, qualquer perfil age em relação às emoções, os relacionamentos e as atividades. Bom, vamos lá então para aquele nosso quadro comparativo dos perfis. Veja só. Mais uma vez, fica claro o seguinte: o perfil analista, por ser primo do executor e irmão do planejador, quer dizer que ele tem muitos pontos em comuns com esses dois perfis. Logo, a tendência de facilidade de relacionamento com o planejador e executor é muito grande. Por quê? Porque ele já tem muitos pontos em comum. Qual é o grande desafio de um analista? É o seu oposto, que é o comunicador. Imagina comigo, o analista, você acabou de ver, preciso, atento aos detalhes, estruturado, segue um passo a passo, é muito racional. E o comunicador é entusiasmado, irracional, tem muita alegria, muito relacionamento, quer fazer tudo correndo, sem estruturação, é desorganizado, não gosta de planejamento. Obviamente, as chances de conflitos é muito grande. Qual é a minha dica para que esses dois perfis se relacionem bem? Primeiro é o seguinte: se você tem um perfil analista, você também precisa ser um pouco mais flexível. Não adianta você querer exigir que os outros tenham o mesmo nível de exigência que você tem, com prazos, com qualidade. Você precisa flexibilizar um pouco e estar pronto a ajudar o seu colega comunicador a melhorar essa habilidade de organização e planejamento. Agora, nunca exija dele que ele seja exatamente igual a você. Seja tolerante, paciente, empático, né? Nunca joga um balde de água fria. O cara vem com uma ideia e você, não, vai lá estruturar a sua ideia, isso aí está muito desorganizado, você vai colocar tudo a perder. Escute o comunicador, procure ver qual a sua ideia, a sua necessidade e ajude-o a estruturar essa ideia, tá bom? Esse é um desafio para você que é analista. E para você que é comunicador, você já sabe que o analista pensa de forma estruturada. Então, por favor, ao levar uma ideia, querer discutir algo, coloca no papel o passo a passo, ponto a ponto, mesmo que não seja aquele planejamento excelente, que eu sei que é uma dificuldade do comunicador, mas leva a ideia o mais estruturado possível e com certeza o analista vai te dar mais ouvidos e vai ajudar você a desenvolver a ideia, tá bom? Vamos seguindo então. Então nós vamos agora ver como é que a gente deve se comportar sobre as vendas, né? Quando você atender um cliente que tem o perfil analista, tá certo? Primeiro ponto, apresente os mínimos detalhes do produto ou do serviço aí que você vende, antes de fechar a venda. Por quê? Porque por ele ser detalhista, atento aos detalhes, muito exigente com a qualidade, ele vai querer saber tudo. Sabe aquele cliente que pergunta tudo, o prazo, o produto, o material que foi feito, os benefícios, uma série de coisas? Esse cliente, ele é analista. E geralmente esse cliente ele não decide na primeira vez. Ele vai fazer o quê? Pesquisa de preço, vai em vários cantos observar o preço do produto, a qualidade, para poder tomar uma decisão, tá bom? Então tenha paciência, seja detalhista com esse cliente e você vai conseguir fechar a venda, certo? Mostre fatos e dados que comprove os benefícios do produto ou do serviço que você vende, para que ele possa ter mais segurança de decidir. Por exemplo, um depoimento de um cliente, né? Você pode mostrar um depoimento de um cliente, uma quantidade vendida, você vai ter que mostrar fatos e dados concretos que comprovam que você está falando do serviço ou do produto. Aí você vai conseguir conquistar a confiança do analista e vai fechar a venda. Não seja informal. Lembre-se que o analista é uma pessoa extremamente formal. Então não use de intimidade, meu amor, minha querida. Esses adjetivos, né, de intimidade não vai pegar bem com um cliente que é analista. E não use apelidos de forma nenhuma. Chame pelo nome de forma formal, senhor, senhora. Se ele te der a liberdade de você não ser formal, tudo bem, você pode flexibilizar um pouco. Mas a princípio,
seja extremamente formal e profissional, porque é assim que o analista gosta de ser atendido. E por último, demonstre que você tem domínio das técnicas de venda do produto, que você é um samurai, um especialista. Estude muito sobre a empresa que você trabalha, os produtos e serviços que a empresa vende, técnicas de vendas, de atendimento. Quanto mais bem qualificado o vendedor for, mais rápido ele vai conquistar a confiança do analista e vai fechar as vendas. Legal? Gostou das dicas? Então vai lá, coloque em prática, que eu tenho certeza que agindo dessa forma, você vai ampliar suas vendas com esse perfil de cliente, tá bom? Estamos chegando aí ao final de nossa aula, do nosso encontro, e eu queria terminar com uma frase desse cara que eu admiro muito, Bill Gates, né, e que simplesmente foi o cara que revolucionou o mundo da informática. O Bill Gates sonhou com um mundo realmente conectado através da internet, democratizar o uso dos computadores. Se você ainda não assistiu o filme Piratas no Vale do Silício, ou Piratas da Informática, assista, porque é um filme muito belo e conta a história, a trajetória inicial do Bill Gates e Steve Jobs. Para quem não sabe, os dois eram sócios no início, e é muito curioso, porque o Bill Gates sempre foi o cara pé no chão, analítico, né? Planejava bem as tarefas. E o Steve Jobs, como você aprendeu no nosso primeiro encontro, ele é executor. Então imagine, pessoal, um executor e um analista na sociedade. Não deu certo, eles se separaram, né? Porque o Steve Jobs era tudo senso de urgência, pressa, queria fazer as coisas do jeito dele, impor o jeito dele, que ele era muito agressivo. E o Bill Gates, que era mais na dele, tinha dificuldade de relacionamento com o Steve Jobs. Infelizmente, eles tiveram até uma vida um tanto quanto aí conturbadas no relacionamento por causa dessas diferenças, mesmo quando se separaram. Mas olha que frase que eu destaquei do Bill Gates para a gente fechar o nosso curso. Tente uma, duas, três vezes e, se possível, tente a quarta, a quinta e quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Incrível, né, gente? Tem um livro do Bill Gates, esse livro aqui, ó, A Empresa na Velocidade do Pensamento. Esse livro eu li há muito tempo, é um livro muito antigo, e ele simplesmente nessa obra, ele já previa, é de 1999, tá? A Empresa na Velocidade do Pensamento. Recomendo que leiam. E o que acontece? Nesse livro, o Bill Gates ele já fazia previsões futuristas do que iria acontecer nas empresas com o crescimento da internet e da tecnologia. Então é um cara que realmente sempre pensou à frente do seu tempo, é um cara muito preocupado com a qualidade, muito exigente com a qualidade, e fica aí o recado. Nessa foto enigmática de quando ele começou a carreira com esses disquetes na mão, né? Quem tem um pouquinho mais de idade sabe como foi a informática. O meu primeiro computador, por exemplo, foi um 386, nem existiu Windows. E o Windows, para quem não sabe, significa janela para o mundo, tá bom? Então, desta mesma forma, espero que esse curso abra a sua mente e o seu coração e seja uma janela que vai levar você e o seu time à grande evolução, tá certo? Um forte abraço e desejo de coração que você coloque em prática tudo que você aprendeu nessas nossas aulas do curso Gestão Comportamental na Prática. Deus os abençoe e até breve!